Amiguinhos e amiguinhas, todos animados porque, meu querido Doni, hoje vamos falar de ações. Mas não é de qualquer tipo de ação. Vamos falar da B3, dos papéis da B3, a Bolsa Brasileira, que, para quem não fazia ideia, ela é listada na própria B3. Parece confuso, mas a B3, antes de tudo, é uma empresa que opera vários tipos de investimentos no Brasil e é uma das principais companhias de infraestrutura do mercado financeiro no mundo. A B3 é uma espécie de monopólio privado que cresce em ritmo impressionante e que vem ainda distribuindo dividendos crescentes ao longo dos últimos anos. Aliás, essa é uma das poucas ações que oferecem crescimento mais dividendos aos seus acionistas. E nesse sentido, acaba se destacando da grande maioria das ações listadas. A B3 está entre as empresas mais valiosas da América Latina, já que seu valor de mercado está em torno dos 86 bilhões de reais. Para quem gosta de empresas que pagam bons dividendos, ela vem entregando uma crescente remuneração aos seus acionistas. Em 2021, por exemplo, foram distribuídos 5,5% em dividend yield, ou seja, quanto pagou dividendos sobre o valor dela, o que foi quase meio ponto percentual acima de 2020. Os analistas da Nuinvest projetam um dividend yield na casa dos 9,5% para 2022. 9,5% não é mole, né, Doni? Você é um investidor que olha dividendos? Ô Sam, eu confesso que eu olho pouco, viu? Eu não tomo decisões com base nos dividendos, não. Minhas estratégias são voltadas mais para o potencial de valorização dos papéis. E você olha dividendos? Para falar a verdade, não sou um cara que olha dividendo. Para mim, tanto faz se a empresa não pagar dividendo, mas crescer, eu tô feliz. Porque, obviamente, quando você paga dividendo, você está tirando dinheiro da empresa. Então, para mim, é tirar de um bolso e pôr no outro. Mas há uma escola, há muitos analistas que gostam de bons pagadores e boas pagadoras de dividendos. Muito bem, voltando. A estimativa é considerada até conservadora por parte dos analistas. Agora, analisando o crescimento das ações da empresa, a gente viu no ano passado como o preço dos papéis sofreu uma forte correção. E o estopim foi o processo de contingência legal do final da década de 90, que veio à tona, que estourou no ano passado. O ponto-chave é que esse processo está em curso e poderia levar ao pagamento de 31 bilhões de reais por conta de multa indenizatória. Ainda assim, alguns analistas acham que a queda nas ações foi exagerada. Inclusive, é o que aponta o João Gabriel Abdoni, analista CNPI de ações da Inversa. Ele explica que além do processo sobre causar prejuízo no mercado futuro, que aconteceu lá em 1999, o mercado penaliza a empresa pelo temor da criação de uma nova bolsa, o que abriria uma concorrência. Se isso acontecer, as margens podem se deteriorar, uma vez que as taxas e custos cobrados nas operações pela B3 é bem acima da média global. Então, o que o mercado está tentando fazer, Doni, é precificar o risco de uma nova bolsa. Só que neste ano, a ação B3SA3, que é a ação da B3, tem tido o melhor desempenho. Claro que a depender de quando vocês estão assistindo esse vídeo, né? E pela alta de 2022, aparentemente, os investidores estão vendo esse risco com menor probabilidade. Para a Inversa, em um cenário otimista, as ações seriam negociadas a pouco mais de R$19. Num cenário pessimista, os papéis chegariam na faixa dos R$7 cada. A casa de análise está com posição neutra para a ação, ou seja, na opinião dela, quem já detém a ação deve manter, mas não fazer novos aportes. E para quem ainda não investe, essa não seria a melhor hora para comprar. Para Bruno Komura, da Ouro Preto Investimentos, os investidores devem ter cuidados em relação ao papel por conta dos avanços do blockchain e também do mercado de criptoativos, além da empresa, na sua visão, estar acomodada sem buscar novas maneiras de inovar. Por mais que a empresa tenha poder de fogo em outras frentes,
Esse é um cenário que preocupa o analista. Agora tem a questão dos papéis da B3 terem muita liquidez, e isso é um ponto bem positivo. O fluxo estrangeiro aumentou no país, e a B3, assim como outras companhias de peso, como Petrobras e Vale, acaba sendo muitas vezes predileta, preferida, alvo dos investidores gringos. O Itaú BBA adicionou os papéis da B3 na sua carteira top 5 de ações porque considera ela uma ação defensiva para ter no portfólio. Segundo os analistas do banco, a B3 oferece qualidade com um preço interessante, alguma proteção contra o real desvalorizado e ainda pode se beneficiar de um fluxo comprador por parte dos estrangeiros. Ponto, aliás, que a análise da Ouro Preto também indicou. O Itaú BBA aponta que a Bolsa Brasileira tende a se beneficiar ao longo de 2022 com a volatilidade dos mercados, do câmbio e dos juros, à medida que os investidores devem demandar mais derivativos para proteger suas carteiras. Somado a isso, tem a mesma posição de caixa massivo da B3, que também tende a acelerar os resultados da empresa em um ambiente de taxas de juros elevadas. Obviamente, dinheiro em caixa, né, Doni? Não precisa pegar empréstimo. Então, se por um lado ele não rende, né, por outro, ele te possibilita fazer aquisições e não ter que correr por uns juros cada vez maior. Exatamente, Sammy Boy. Cash is king, né? Já diria aquela famosa sabedoria popular entre os investidores. Dinheiro em caixa possibilita que você aproveite as boas oportunidades quando elas aparecem. O time de research do Itaú BBA tem classificação de compra para a B3, com preço-alvo de R$ 17,00 por ação para o final desse ano. A Nuinvest também recomenda a compra dos papéis pelo valor de até R$ 18,00 cada. No último relatório sobre a companhia, relatório assinado pelo nosso amigo Murilo Breder, que vez ou outra aparece aqui no Cafeína também, ele justifica o cálculo usando o método para múltiplos, mas comparando o EBITDA das principais bolsas do mundo. Com a alta dos papéis em janeiro desse ano, a B3 deixou a posição de bolsa mais barata do planeta, em termos de EV sobre EBITDA, que é uma formulinha que divide o Enterprise Value, ou seja, o valor da empresa, pelo EBITDA, que é o lucro antes de juros, impostos, amortizações e tal. E nessa conta, a B3 ultrapassou as bolsas da África do Sul, da Rússia e do México também. Já a questão da tão falada concorrência foi minimizada por Breder, seja pelas barreiras burocráticas, financeiras e operacionais, assim como pela história nos demais países com mais de uma bolsa de valores. Toda vez que uma segunda bolsa surgia para competir com a primeira, ela conseguia captar apenas uma pequena parcela do mercado. E assim, a primeira sempre se manteve viva e forte. Ou seja, concorrência nesse setor não preocupa muito. Vale ressaltar que a B3 atingiu a marca de 4,1 milhões de contas ativas e 3,4 milhões de contas únicas, já que um CPF pode ter mais de uma conta. O número de investidores pessoa física vem aumentando consistentemente ao longo dos últimos 2 anos, em uma média de 90 mil investidores por mês. O interessante é que, mesmo com a disparada da Selic, esse número de novos entrantes não foi brecado, não. Então, o que podemos analisar diante de tudo isso que trouxemos hoje? Que o mercado está reprecificando as ações da B3, o que implica que estavam muito abaixo do que realmente vale. Segundo ponto, que a ameaça de uma nova concorrência até pode surgir. Mas se a gente analisar casos semelhantes no mundo, isso não teve grandes ameaças para a principal bolsa. Também, Doni, tem o fato que mesmo quando a Selic saiu dos 2% para casa dos 2 dígitos, a B3 continuou a ganhar novos investidores. Ela tem boas margens, né, acima do que é operado em outros lugares, justamente por ser um monopólio. E eu esqueci de citar, né, para quem gosta de bons dividendos, que ela paga bons dividendos. Então, isso tudo faz com que muitos enxerguem boas possibilidades de crescimento. Em contrapartida, tem a concorrência no horizonte das blockchains. Aliás, existe até especulação sobre se no futuro teremos uma bolsa funcionando como é hoje. Mas isso globalmente falando, né? As taxas cobradas nas operações são muitas vezes altas e já existem sistemas descentralizados ganhando força e com taxas bem menores. Aliás, a gente fez recentemente um programa sobre DeFis. Para quem quiser entender mais sobre o tema, vale a pena assistir. E ainda no lado da cautela, continuando o tema sobre B3, também
tem o processo de contingência legal do final da década de 90, que veio à tona no ano passado, como a gente falou. Então, são alguns pontos aí para levar em consideração na hora de investir e colocar a B3 no seu portfólio. Dito isso, Doni, só me resta chamar o Giro de Notícia. Girando! Ao que parece, o bilionário russo Roman Abramovich estaria interessado em vender o Chelsea por 4 bilhões de libras, o equivalente a 27 bilhões e meio de reais. Segundo o jornal britânico The Telegraph, um bilionário suíço contou ter recebido a proposta do clube inglês. Porém, o Chelsea ainda não se manifestou. A dívida do clube com o russo é de 1 bilhão e meio de libras. Abramovich é alvo de possíveis sanções internacionais pelo envolvimento com o governo russo em meio à guerra com a Ucrânia. Pela primeira vez, a energia solar no Brasil supera a hidrelétrica de Itaipu. Pelo menos é o que mapeia a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. O Brasil ultrapassou a marca de 14 gigawatts de potência operacional da fonte solar, somando as usinas de grande porte, além dos sistemas de geração própria. Atualmente, a fonte solar ocupa o 5º lugar na matriz elétrica brasileira. E as ações russas listadas em Londres afundaram 98% em apenas 2 semanas. A queda eliminou 572 bilhões de dólares do valor de mercado de 23 ações listadas no índice Dow Jones Rússia GDR. Como o Banco Central russo tomou a medida incomum de fechar as negociações da Bolsa de Moscou, o movimento das empresas russas listadas em outros lugares é uma indicação de como as ações locais podem reagir às sanções desencadeadas pela invasão da Ucrânia. Pois é, gostei do programa. Legal, B3 é a bolsa. Comprar a ação da bolsa também tem sentido, né? É um monopólio, a gente falou bastante. Agora, fica para você a decisão. E nos vemos no Invest News e certamente no próximo Cafeína. Tchau, tchau. É isso, Sammy Boy. Aquele abraço, valeu pessoal, até o próximo programa. Tchau.